Gravando, gente. Ele começou a aperfeiçoar isso, estudar a respeito disso, porque ele queria fazer o trabalho da minha esposa. E foi fazendo teste, né, com a esposa? Na verdade, chegou para ele. Não, a esposa dele não era doente, ele era um médico e ele trabalhava dentro de um hospital espírita chamado Casa do Jardim. E aí o bioquímico que chegou e apresentou para ele no hospital a técnica. Aí ele foi o criador das 13 leis. Ele foi aperfeiçoando. Ele que criou as 13 leis, não tinha antes as leis, entendeu? Que acompanha a apometria. Tem um lance também, né? Eu faz muito tempo que estudei essa disso. Agora que eu li, porque você vai precisar disso. Faz papel. Mas tá no slide, amigo, eu resumi para nós conversarmos. Só se vocês quiserem, querem? Mas vai cair. Se você quiser começar, já tá gravando. Põe na apometria ali. Então tá, primeiro vamos falar sobre apresentar o espaço, né? Eu acho que é uma coisa que a gente fala flor de luz e as pessoas talvez não conheçam ainda o nosso espaço. Então, o espaço flor de luz, ele teve início, não agora, ele teve início em 2012. Ele funcionou de 2012 até 2019 numa chácara, onde que a gente desenvolvia a apometria. E como funciona o trabalho? Então, por que é bom falar sobre o espaço? É porque cada lugar que tem apometria, a gente generaliza, né? Fala apometria, poxa, eu vou lá fazer apometria. Só que cada grupo de apometria não é igual. Cada grupo de apometria vai trabalhar de acordo com o que o coordenador traz de metodologia. Por exemplo, tem grupos de apometria que você... O que é importante separar? Que a apometria é uma técnica. Então, ela foi, como você falou, foi elaborada pelo Lacerda, e onde ele criou as 13 leis e tal. Só que ela não entra como religião na apometria. O que acontece com os coordenadores? Vamos supor, eu tenho bastante conhecimento sobre a Umbanda. Então, muitas vezes, junto com esse conhecimento que eu tenho da Umbanda, ajunta-se a apometria. Aí eu tenho muito conhecimento do Kardec. Então, cada apometria, cada coordenação de grupos de apometria, ele vai estar levando o conhecimento praticamente do coordenador daquele grupo. Aqui, o Espaço Flor de Luz, como ele surgiu? Primeiro ele surgiu bem legal, porque ele surgiu de uma amizade com uma amiga minha, que ela virou para mim e falou assim, vamos começar a estudar apometria? Aí começou eu e ela. Ela ofereceu a casa dela, aí a gente combinava umas quarta-feira no período da tarde, eram umas 3 horas da tarde a gente estava estudando. Só começou eu e ela. E aí começamos a fazer o mesmo processo que vamos fazer agora, falar sobre o livro do Lacerda. E lá a gente começou, na casa dela. Aí, da casa dela, foi aparecendo ela convidou uma outra amiga. Aí a outra amiga apareceu e já éramos 3. Aí a gente percebeu... Ninguém com conhecimento da apometria? Não, eu na época nós estávamos estudando. Não, eu fui estudar com ela porque ela me conhecia como paciente, né? Ela já era minha consulente, eu atendia ela. Aí ela perguntou se não gostaria que ensinasse. Eu fui, ensinei. Não ensinar, mas fomos discutir o que era apometria. E assim a gente surgiu. Aí a casa foi ficando pequena, não era legal também, porque era a casa dela. E eu fui para a minha sala de atendimento. E lá se foram juntando outras pessoas e formaram, eu acho que na época, um grupo de 20 pessoas. Aí foi quando surgiu a oportunidade de ir para a chácara e assim começou o Espaço Flor de Luz. O hospital, né, Flor de Luz. E esse hospital, como ele chegou até a mim? Esse hospital chegou até a mim quando eu estava grávida da minha filha, do meio, que é a Laís. Eu tive uma gestação bem complicada. Nasceu de 6 meses ela, e o médico, como ela houve um rompimento da bolsa, muito sangramento,
eu fui correndo pro hospital e eu fui embora, né? Tive uma hemorragia muito feia e eu papotei pro outro lado. E aí eu lembro até hoje, gente, quando eu cheguei lá, eu vi um senhor de óculos, assim, eu estava numa cama, assim. Ele falou assim, fica calma, você não vai vir agora ainda. Eu olhei pro cara dele assim, fiquei olhando assim, como assim? Ele falou, não, você vai voltar. Aí fiquei calma e eu disse que eu queria acalmar o médico ainda, porque eu olhava o médico assim, o médico estava assim na minha. Eu falava assim, não, ele falou que eu vou voltar. Isso que eu falava pro médico. Eu via os enfermeiros, os médicos, todo mundo pra lá e pra cá, tentando me voltar, né? Graças a Você teve uma experiência de desdobramento. desdobramento ou uma morte? É. E também acabou sendo também, porque o desdobramento ele vem disso, né? Ele vem às vezes de um acidente, às vezes você dormindo, né? Às vezes por quadros de mediunidade. Então o desdobramento, sair fora do corpo, é uma experiência que vem de algum fato que você está passando. Nesse caso eu tive o que você falou, né? Pós-morte e tal, e o desdobramento. Então, por isso que acontece, de repente, alguns fatos de pessoas estarem numa cirurgia e ela tem um desdobramento, ela se vê na cirurgia, sendo que o médico está acudindo para reanimar o paciente porque ele está morto, praticamente sem batimento. Sem batimento. Daí, então, ele tem um desdobramento, ele teve uma morte. Ele teve uma morte, só que... Mas com um desdobramento que ele está se vendo. Isso, tem vários relatos. Da projeção, da projeção. Estou querendo dizer só questão de projeção. Você sai do corpo naquele momento, entendeu? Aí tá, foi dessa forma. E quando eu cheguei lá, esse senhor falou isso. Eu ficasse calma e até eu brinco, né? Que eu ficava tentando acalmar os médicos, eu ia voltar. E voltei mesmo. E dessa experiência, né? Eu quero dizer assim, da questão da experiência, que eu fui induzida a conhecer a apometria. Quando você comenta também de desdobramento, eu reparei que depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu parei de ter isso. Porque antes eu tinha muito problema. Ficava com medo de ficar preso lá no... Principalmente pra mim, eu ficava com medo de ficar preso no mundo espiritual. Isso mesmo. Aí eu parei de ter, acho que agora eu tô tendo mais um controle. É legal essa experiência. Porque você começa a entender como sair e voltar, né? Exatamente. É bem legal essa parte que você está falando. A maioria dos médios de desdobramento é isso, tem medo. Eu lembro até hoje, quando a gente estava atendendo na época da chácara, chegou um senhor que ele era caminhoneiro. E ele, quando ele chegou, ele falava assim que ele não sabia onde que ele estava, como ele parava o caminhão. Porque de repente ele saía e ia embora. Aí ele passou por bastante tratamento com a gente foi tentando ensinar ele, né, o controle, que é o que você faz hoje, né? Você aprendeu a controlar esse desdobramento. Você não sai mais como você saía. Então, o bom da apometria é isso, com o tempo você vai aprendendo a sair. Nesse caso, por exemplo, sendo caminhoneiro, no mínimo ele fez diversos exames e constatou que não tem nenhum problema. Você também fez? Diversos exames, não? Mas o caminhoneiro deve ter feito, né? No caso, ele não sabia nem porque acontecia aquilo com ele, né? Mas deve assim, eu tô apagando, vou ao médico, o médico vai lá e manda um laudo. A maioria das pessoas, concreto. a maioria das pessoas às vezes não tem noção de desdobramento, entendeu? Eles acham que eles estão ficando doidos, ou se eles têm algum problema que não é legal, né? Eles não têm essa noção. Mas até então, se o médico vai fazer o exame, não vai encontrar nada de problema. E aonde é a espiritualidade, né? Mas esse senhor tinha mediunidade, né? Então, ele se desdobrava dessa forma pela mediunidade que estava muito avançada dele. Então, a gente acabou fazendo os tratamentos e ajudando ele a compreender essa mediunidade dele. Então, foi assim que começou o Hospital Flor de Luz, né? E o que eu quero falar com isso também? Que muita gente acha que a apometria, a gente está desdobrando a pessoa para qualquer lugar. Não. Sempre a pessoa, quando ela está sendo desdobrada, aqui no nosso caso, no nosso espaço, a gente tem esse hospital, né, que é o Flor de Luz, que é onde o consulente é desdobrado e é encaminhado para fazer os tratamentos. Então não é solto. As pessoas muitas vezes acham assim que é simplesmente, desdobra e... Não, tem toda uma dinâmica dentro do desdobramento. Aliás, as leis da apometria,
ela já nos conduz a isso, porque a primeira lei da apometria é você abrir a ficha do paciente e encaminhá-lo para o hospital, né? E outra lei da apometria é quando você retorna o paciente do hospital para retornar ao corpo físico. Lembra dessas leis? Então, é tudo lei dentro da técnica mesmo. Mas alguns consulentes, eles percebem que estão sendo desdobrados ou alguns não conseguem isso e outros conseguem essa sensação? Essa sensação, sim. Uns percebem e outros não. No início eu percebia. Quando eu iniciei o tratamento com a Vanosa, eu acho que eu tinha esse desdobramento meio descontrolado. Aí eu lembro que na primeira sessão eu senti tipo um furacão em volta de mim. Uma sensação meio... eu não estava aqui, entendeu? Aí agora passou. Conforme você vai controlando, aprendendo a controlar, as sensações passam, né? Tem gente que, por exemplo, né? Aqui com a gente não acontece muito isso, porque a gente já tem a forma de desdobrar o paciente, já conduzindo tudo harmonizado. Mas tem gente que quando volta, sente tontura, dá aquele mal-estar de, opa, parece que eu vou cair, entendeu? Então, cada paciente, na hora que retorna do desdobramento, se sente de alguma forma fora do corpo mesmo. Quer dizer, de alguma maneira, de alguma forma, ele vai sentir algo. Claro. E quem tem uma mediunidade muito mais aguçada como a dele, vai realmente estar sentindo todo o processo, né? Até mesmo vindo Mas a do sua hospital. também, Grazi, você também tem uma mediunidade bem. Ele vai, de repente, até ver o hospital lá que está sendo atendido, né? Quando se Sabe o que é engraçado? Que quem vê esse hospital nosso, somente nós, né? Que trabalhamos aqui. A maioria dos pacientes, do consulente, ele não tem essa noção, né? Vocês perceberam isso já, né? Vocês estão comigo há alguns anos, já deu para perceber. Quase ninguém percebe, né? O tratamento, mas é pela forma como a gente trabalha, entendeu? Pela forma como a gente está conduzindo a metodologia, que ajuda muito. Então, o que eu queria chegar? Nessa questão da apometria, de cada grupo trabalhar de uma forma, vai muito do coordenador. Então, se o coordenador tem uma visão, a maioria porque a técnica chegou num hospital, numa casa espírita, né? Então, a maioria que chega na apometria tem mais conhecimento pela visão espírita, né? Que não é muito o nosso caso, que a gente já vai ter mais a metodologia da física quântica. Então, mas é pela minha experiência e pelos meus conhecimentos, não que isso seja uma regra, entendeu? Então, é uma questão assim, de cada casa trabalhar de uma forma. Então, a gente funciona... A sua forma, desculpa, mas a sua forma então, de trabalho ela é diferenciada dos outros trabalhos aqui em Campo Grande? Sim. Tem alguma diferença de cada casa ou cada centro espírita até? Ou se é Umbanda, ela também tem apometria? Ou qualquer Na verdade, nem todas as casas conseguem levar a apometria. Como a apometria é uma técnica, ela tem uma certa... não é uma rejeição dos espíritas, mas talvez eles estão certos, talvez, quando eles falam assim que a apometria não é da religião espírita. Eles não estão errados, porque realmente a apometria é técnica, entendeu? Então, as casas espíritas, principalmente na época do Lacerda, gente, na época que foi descoberto na casa do Jardim, o doutor Lacerda foi expulso do EPA na época, entendeu? Pela apometria. Então, dentro da história dele, quando ele tentou implantar a apometria no EPA, no Hospital do Espírito de Amor e Caridade, ele não foi bem quisto depois, porque falou-se que não, entendeu? Então, há uma resistência, não da técnica, que a técnica ela é fantástica e não tem como não ter a comprovação. O problema talvez, que cada um tem uma visão, entendeu? Mas é mais dessa forma que eu acho que é o problema da apometria. E que também uma outra coisa, que foi uma indução que eu tive na época que eu quis criar o espaço.
que eu percebia isso, essa, não a rejeição, mas a resistência das casas espíritas com a apometria. E nós temos um embasamento disso, né? Aqui vocês estão comigo quase mais de um ano, vocês sabem disso. Então, e qual que era, na época, a minha visão, que eu fui percebendo dessa resistência? Uma outra experiência também que eu queria falar muito, e agradecer também, sabe? Que eu acho que a gente tem que agradecer muitas pessoas na vida da gente. Eu conheci a apometria através da Zaida. A Zaida foi a pioneira em Campo Grande sobre a apometria. Era ela e o seu Garcia, que era o irmão dela. Então, ela é uma senhora que ela passou muito tempo, eu trabalhei com ela um período de 4 anos. Depois que eu fiquei doente, que eu saí do hospital e tal, eu tive um sonho, e foi muito legal. Que nesse sonho eles mostravam uma casa e mostravam também o bairro. E eu, na época, eu sempre acreditava muito no que eu sonhava, no que eu via, no que eu tinha de sonhos. E eu fui justamente no bairro que eles pediram e na casa que eles me falaram. E eu bati lá. Era uma casa assim, velha, assim, não tinha ninguém, era uma casa velha, não tinha ninguém, portão fechado. Aí eu bati. Aí eu chegou uma vizinha do lado e falou assim, hoje não funciona. Aí eu falei assim, tá, e o que funciona aí? Ela falou assim, é uma casa espírita. Eu falei, então tá, e que dia que funciona? Aí ela falou assim, vem tal dia. E a Zaida era uma pessoa assim, muito querida, sabe? Então quando eu cheguei lá na casa, assim, assisti a palestra do Garcia, muito boa a palestra dele, muito assim, muito pra frente de todos os grupos de casas espíritas que eu ia. Eu olhei assim e falei, cara, esse lugar é diferente. Pensei comigo, esse lugar aqui é bem diferente. Aí eu cheguei assim, a Zaida me atendeu, ela falou assim, eu falei assim, nossa, aqui, gostei do tratamento, achei muito diferente, achei muito legal. Aí ela falou assim, você quer me ajudar? Eu falei, quero. Eu já sabia que você podia ajudar, né? Aí eu peguei e comecei a ajudar eles, né? E foi. E a técnica dela, a sua ou de outros, são diferentes? São. A Zaida, na verdade, ela veio de uma origem umbandista, né? Ela, lá de Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, de onde sei que eles vieram, e ela lá trabalhava com a Umbanda. Então ela veio pra cá e ela desenvolvia do jeito dela, e muito bem, a Zaida trabalha muito bem. Aí eu lembro que, como toda casa, como todo espaço, como todo lugar, existe a parte financeira da coisa. Eu acho que começou a ficar muito caro o aluguel, essas coisas, e teve que entregar o local, e ela começou a andar de espaços, de lugares em lugares, e todos nós acompanhamos ela. Eu acompanhei muito tempo em todos os lugares que ela ia e tal, até um dia ela chegar na Bandeirantes, eu acho que foi na Bandeirantes que ela chegou, na Avenida Bandeirantes. Lá foi a última casa que eu fiquei, porque ali da 26? Era, na Bandeirantes. Eu procurei muita licença. É? Deve ter fechou, né? Ela ficou bastante tempo ali. Só que aí, eu fui percebendo ali na Zaida? E cada um, no final, se tornou vários grupinhos. Por exemplo, assim, a Zaida, como todo grupo, né? Vai crescendo, aí tinha a sala da Zaida, tinha outra sala. E assim foi se formando grupos de pessoas. E como todo grupo, há sempre um grupo unido e um grupo que vira desunido, né? E lá se foi, os grupos se dividindo, né? E cada um com as suas ressonâncias, como se fala, né? Com as suas... Sim, mas trabalha sozinho. Acho que a maioria das pessoas, quando vai indo muito com um grupo de pessoas, os médios são... uma coisa que eu acho que na apometria, que os médios têm que começar a dar valor um pouquinho, dessa diferença da apometria, com a forma como eles trabalham, entendeu? E eles não aceitam, vira uma bagunça, às vezes, os espaços. Mas, continuando, né? E com isso, eu quero falar assim, que antes, né, de eu chegar na minha metodologia, eu passei com pessoas que eu tenho que agradecer. Então, Zaida, eu tenho que agradecer. Odair, eu tenho que agradecer também, conheci o trabalho da Odair também, gosto muito dela. Conheci também o grupo do Carandá, que era da Dona Vilma também. Só que todos esses grupos tinham
a coordenação junto com a espiritualidade mesmo, com a Umbanda, outro com a Dobré, outro com o Kardec. E eu sempre falava, gente, mas eu tenho algo que eu não me identifiquei ainda, não deu. Aí tá, foi quando eu comecei a fazer o estudo, voltando ao estudo da minha amiga, né? Que a gente começou a estudar, e aí fui chegando para a minha forma da metodologia que a gente tem hoje. Que não envolve espiritismo, Isso. que não envolve a Umbanda, então seria mais um hospital, né? E na física quântica mesmo. A física quântica. A gente trabalha mais com energia mesmo. Adoro energia. A gente vai conversar um pouquinho, até com os nossos slides, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos começar nos slides? Então, ó, esses são os 2 livros do Lacerda, tá? Então, o legado do Lacerda está registrado nessas 2 obras aí, ó, Espírito e Matéria, Energia e Espírito. Esses são os 2 livros que ele deixou sobre o trabalho dele. E que eu sigo, na verdade. Assim, eu conheço os outros autores de apometria, como Godinho, como Robson Pinheiro, mas de todos eu sempre fico com o Lacerda, porque ele trouxe mais embasamento, sabe? Assim, mais para a técnica. Pode passar, não? Sobre o Lacerda, né? Quer nem dando. Sobre o Dr. Lacerda. Dr. José Lacerda de Azevedo, de 1919 a 1997, foi um médico gaúcho que se destacou por desenvolver e sistematizar a apometria, técnica terapêutica que busca a cura espiritual por meio de desdobramentos anímicos. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o FRGS, em 1950, o Dr. Lacerda também possuía conhecimentos em botânica, física, matemática e história. Você viu que ele fala ali, ó, desdobramento, ó, em busca de coisas para a apometria, meio de desdobramento anímico. Então, o que significa isso? Que a apometria, ela não tem necessidade de você ser médium. Entendeu? Qualquer pessoa que tem quando a gente fala de desdobramento, quando a gente fala sair fora do corpo, não é uma prioridade de médium. Qualquer pessoa, ela pode fazer esse desdobramento, sair do corpo né? Isso a gente faz no sono, quando a gente dorme, em acidentes. Então, o desdobramento anímico já não tem a ver com grau de mediunidade. Médium. Eu tenho que ser médium para aplicar uma apometria. Não. Aliás, um dos melhores que eu gosto são os que não são médios. Leandro, né, Leandro? Você chegou sem ser médium, sem estar no espírito nenhuma. Então, você consegue desdobrar muito com mais facilidade quando você não tem esses conhecimentos. Pode falar. Seu interesse pelo espiritismo intensificou-se na década de 1960, quando conheceu a técnica da hiponometria, introduzida pelo Sr. Luiz Rodrigues. A partir dessa base, o Dr. Lacerda aprimorou e adaptou os conceitos, culminando na criação da apometria. Em 1988, publicou o livro Espírito e Matéria, igual Novos Horizontes para a Medicina. Tá. Quando ele fala ali, ó, hipnometria, então esse senhor Rodrigues, foi ele que chegou para o Lacerda e mostrou essa técnica, entendeu? Até aí, ele só, era um farmacêutico, um bioquímico, ele chegou lá na casa espírita para mostrar para o Lacerda, mas ele não era espírita, era tipo um cientista, uma pessoa com conhecimento científico. Então ele chegou para apresentar, só que ele chegou para apresentar dentro de uma casa espírita. Então por isso que a apometria vem com essa origem da questão espírita. Consolidando suas pesquisas e experiências na área. Em 1987 fundou
a Casa Jardim, entidade espírita assistencial, CJ, em Porto Alegre, juntamente com colaboradores com o objetivo de adaptar e difundir a apometria. Lacerda continuou ativo na instituição até o seu falecimento em 1997. Seu legado permanece vivo, com a Casa do Jardim comemorando o centenário de seu nascimento em 2019 e inaugurando o Memorial Doutor. Já foi nesse lugar? Não. Você quer conhecer? Vamos fazer Um tour. Mas hoje já não é mesmo, né? Porque agora, hoje já vem trazendo a história dele, né? Mas só os trabalhadores que passaram com ele, né? Vivenciou com ele, talvez. Mas eles são bem. Lá é bem espírita mesmo. Lá é bem Kardec. A apometria, como proposta do Dr. Lacerda, envolve técnicas de desdobramento espiritual para o diagnóstico e tratamento de desequilíbrios energéticos e espirituais, sendo aplicadas em diversas casas espíritas e grupos espiritualistas no Brasil. Aí aqui tem um cronograma. Isso daqui, ó, todo esse conteúdo foi tirado da Casa do Jardim, tá? A fonte. Então tá contando muita história dele. Eu trouxe muita sobre a Casa do Jardim porque é a história dele, né? Aqui está contando em ordem cronológica. Cronológico, quero. Tá. Ó, em 1950 ele forma-se em medicina pela UFRGS. Aí em 1963 a técnica da econometria é apresentada por senhor Luiz J. Rodrigues no 6º Congresso Espírita Pan-Americano em Buenos Aires, realizado em outubro. Em 1964, o Dr. Lacerda atende como médico voluntário por 27 anos no Instituto Espírita Amigo Germano, coordenado pelo Coronel Valdomiro Eiffel, em Porto Alegre. Neste período, o Sr. Luiz J. Rodrigues conhece o Dr. Alfredo G. Sherman, a quem propõe uma experiência com a sua técnica. Participam dos primeiros trabalhos de hiponometria dirigidos pelo Sr. Rodrigues no Hospital Espírita de Porto Alegre, EPA, Coronel Valdomiro Eiffel. Essas aí são as pessoas que participaram, que você pode pular. Mas o que é interessante que está falando aqui, ó, que aqui o Luiz Rodrigues está apresentando para eles ainda com o nome de hipnometria. Aí o que acontece com esse grupo? Esse grupo observa que a hora que ele apresenta a técnica lá, as pessoas não dormiam, porque hipnometria significa você dormir em sono profundo. É uma hipnose. Uma hipnose. E aí esse grupo percebeu que não acontecia isso quando fazia técnica. Aí foi quando o Lacerda decidiu tirar esse nome de hipnometria para a apometria. Porque ele não queria ligar a hipnose com a apometria. Quer dizer, ele não queria ligar a hipnose com apometria. Com hipi, como era chamado antes. É que não, mas era mais pelo fundamento do dormir, da questão assim, tipo assim, vocês perceberam que a gente desdobra, o paciente está tranquilo, não dorme, não... Então, tudo que é hipnometria, você tem que estar em estado de dormência. Assim. Então, por isso que ele mudou, porque ele percebeu que não acontecia isso. Que seria mais, se fosse dormir ou qualquer coisa, seria uma hipnose que faria isso, né? Então ele não, né, ele passou para a apometria para não ter essa confusão. Certo, é isso mesmo. O Dr. Lacerda é convidado pelo Coronel Valdomiro Eiffel para assistir a um trabalho de hipnometria. Entusiasmado com a técnica, faz uma experiência com sua esposa, Dona Yolanda Lacerda de Azevedo, médium vidente. A partir daí, ela se torna uma figura importante no trabalho de pesquisa e fundamentação da apometria. O Dr. Lacerda inicia na Casa Jardim suas observações no campo da espiritualidade como uma divisão de pesquisas psíquicas no EPA, com total apoio da instituição.
começa a pesquisa do método nesse momento. E até esse momento o hospital ainda dava apoio com a ideia. Mas mais para frente, o doutor Lacerda teve que ser convidado a ser retirado. Gentilmente. Ele era médico. Não sei se ele era isso, não lembro. Em 1977, publica no jornal Isso aí dá Desobsessão. pra pular, amigo. Acho que não precisa, porque tem assunto mais importante mais pra frente pra gente. Pode pular. Pra não ficar muito longo. Aí, vamos começar aqui. A teoria de. A teoria do desdobramento do tempo, desenvolvida por Jean-Pierre Garnier-Mallet. Então, Jean-Pierre Garnier é um psicólogo, tá, gente? Então, ele tem eu acho interessante, isso aqui já não tem a ver muito com o Lacerda, isso aqui já trouxe uma coisa mais relacionada ao nosso método mesmo, a nossa forma de trabalhar, tá? Porque para dar a explicação para vocês, por que acontece quando a gente faz a nossa técnica. Por que a gente consegue com facilidade fazer a nossa dinâmica de trabalho, tá bom? Ele propõe que não é linear nem contínua, mas sim composta por múltiplos tempos que consiste de maneira imperceptível ao cérebro consciente. Segundo essa teoria, cada ser humano possui um duplo quântico, uma versão energética de si mesmo que interage com o universo em níveis vibracionais superiores, acessando informações e possibilitando futuros antes que se materialize no plano físico. O que ele quer dizer aqui? O que é o duplo quântico, gente? É o duplo etérico, é o corpo etérico. Na técnica da apometria, a gente vai sempre trabalhar com os corpos, 7 corpos, e um deles é o corpo etérico. E é o corpo etérico que tem essa facilidade de fazer essa dinâmica quando a gente desdobra, quando a gente encaminha para o hospital. No contexto quântico, todas as realidades existem simultaneamente. E nossos pensamentos, emoções desempenham um papel fundamental na criação do futuro. O campo quântico, ele processa e traduz energeticamente nossos interesses, mesmo que inconsciente, e as manifesta-nos como eventos e honestidade. Vocês lembram que eu falei que quando a gente desdobra o paciente, a gente tem que sempre estar acreditando naquilo que a gente está tendo de informação? Porque você está acessando o quê? Uma informação do paciente. Então, é por isso que eu sempre, quando a gente está na prática, eu falo para vocês, não tenha medo de falar o que você está vendo, porque não pertence a nós, pertence ao consulente, pertence a quem está sendo atendido. No contexto quântico, todas as realidades existem simultaneamente e nossos pensamentos e emoções desempenham um papel fundamental na criação do futuro. O corpo quântico... O campo quântico, ele está falando do campo. É o campo quântico, desculpa. O campo quântico processa e traduz energeticamente nossos interesses, mesmo que inconscientes, e as manifesta como eventos de honestidade. Essa interação se dá por meio da hiperincursão e o entrelaçamento quântico, especificações que mostram que partículas e consciências podem trocar informações instantâneas independentemente da distância. Olha aí no nosso grupo aí, Casi, sobre a hipercursão, para dar uma explicada. Está no nosso grupo, eu coloquei. É no nosso grupo eu coloquei percussão. Deixa eu olhar. Isso, no jornal, isso que eu falei aqui.
A repercussão é um processo psíquico espiritual que visa harmonizar o seu estado mental, melhorar a sua autoconfiança, autoestima, promovendo assim a ampliação da lucidez, superação de padrões emocionais do passado, mudanças de realidade pessoal e maior senso de sentido existencial. O que ele está falando aqui? Que é o que eu sempre falo para vocês, que quando a gente está acessando na apometria do paciente, a gente vai trabalhar, ele está falando assim, que a gente acessa coisas informacionais do paciente, porque a gente está na linha de tempo e espaço. Para a apometria não existe dificuldade da gente acessar. A gente pode estar tanto no passado, no presente, no futuro, no salto quântico, que é o que a gente sempre está fazendo além dos nossos trabalhos, né? Isso para superar, né, qualquer trauma do passado, isso? Ou... a gente vai estar trabalhando sempre com a informação desse paciente, e não tem, quando no desdobramento que a gente está fazendo, a gente vai acessar ali informações do paciente, tanto do presente, no futuro, no trauma de infância, no trauma de passado, conforme o que a gente desdobrou e acessou de corpos daquela pessoa, a gente vai estar vendo como que ele se apresenta. Mas é por causa dessa questão do campo quântico, das dimensões, da gente estar livre no espaço e tempo, podendo ir desdobrar em todas essas informações do paciente. Vocês compreenderam? Olha para a prática que você já tem. Voltando, por exemplo, a alguns fatos até que ocorreram aqui, né, de pessoas com traumas de infância, em um campo, abrir esse trauma, né, e lá em outro, na sua infância, e você trabalhar com relação a isso e a pessoa até começar a ter melhoras. Não, tem melhoras. Mas o que é importante dentro da nossa metodologia? Não sei se todas a apometria trabalham da mesma forma, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço, da nossa metodologia, o que sempre é ensinado, que a gente acessa para desprogramar aquilo, para que a pessoa conseguir ir para frente, né? Se resolver dentro daquele trauma. Então, é mais ou menos isso que Jean, esse psicólogo, fala também, que ele propõe a questão das dimensões, do espaço e tempo. Isso vem como? Depende de cada consulente? Vai abrir um espaço, procurou algum problema na infância, ou vai procurar no atual? A metodologia que vocês estão vendo aqui é daqui. Nem todo mundo vai trabalhar dentro da apometria dessa forma como vocês trabalham aqui. A maioria que trabalha por aí vão acessar muitas coisas de obsessão. Os grupos de apometria... Principalmente a Umbanda. A maioria dos outros grupos vão trabalhar muito com processos de obsessão, magias, geralmente com coisas de vidas passadas e tal. Não da forma como a gente trabalha aqui. Aqui no nosso espaço a gente já trabalha muito mais com a questão atual. Tipo, traumas de infância, traumas do agora, do aqui e do agora. Mas já ocorreu de... A gente trabalhar com quânticos, a gente trabalha... Não. Quando eu comecei a trabalhar muito com quânticos. Até brinco que os trabalhos que a gente faz hoje não é os mesmos que eu fazia quando eu comecei. Quando eu comecei, por exemplo, a gente acessava muito coisas de aparelho, chip, ou também processos de obsessões. Mas seria aparelho chip? O chip, ele geralmente, vocês já passaram, já viram também. Quando é colocado na nuca, lembra? Geralmente é colocado por obsessões. Os chips, geralmente, gente, é obsessão, ou padrão também informacional da pessoa, né? Às vezes tem muita gente que vai em muitos lugares, tem muitas crenças, tem muito, sei lá, lida com, né, algumas informações que não são, acaba atraindo obsessores para ele mesmo. Gente, obsessão às vezes nós mesmos buscamos, né? Não é só o outro que é culpado. Não é na linhagem assim, que fala que só o outro, não. A gente busca também. Principalmente se a sua energia está muito baixa. Né? O campo
vibracional, a energia está baixa, né? Então qualquer coisa chega. Né? Então, nós temos um lado do psicólogo? Então tá. A teoria do isolamento do tempo, tá. Essa abordagem, ela está que todo pensamento gera um impacto energético. Pensamentos negativos, como raiva ou desejo de atitude, geram um desequilíbrio que precisa ser compensado por outra energia. Se não conseguimos recuperar a energia que perdemos, nosso corpo sofre as consequências, levando às enfermidades. A ciência convencional, ao separar mente e matéria, desconsidera essa relação, enquanto práticas antigas e filosóficas já apontavam essa interconexão. O que ele está falando aqui? Que os médicos, hoje não dá mais para separar a medicina separar da somativa, entendeu? Da questão energética. Então, que a gente tem sim que ter os médicos tradicionais, mas hoje tem que trabalhar o corpo e a mente, entendeu? Às vezes câncer mesmo é originado da questão mental, de um processo emocional. Então, que hoje essa conexão medicina e a área de saúde mental, as terapias holísticas, ou a apometria, ou essas técnicas que levam para o lado emocional, está tudo junto. Se não me engano, a ciência já começou a estudar com relação à espiritualidade. A medicina também, muitos médicos, ele tem um lado espiritual ou espiritualista, também, ele tem essa ciência, muitos. Mas o que esse psicólogo vem trazendo, ele vem falando justamente disso já ser uma coisa mais junta, tipo assim, não ser mais uma coisa assim, só lá na igreja ou num templo, isso já ser uma coisa assim, como que a gente fala, o religar, né? O nosso religar, já ser tudo junto, para ser a cura muito mais. As pessoas separam ainda o religar, a religião com o estado físico, né? E tá tudo junto. O Dr. Lacerda, por exemplo, ele é um exemplo. Ele é cirurgião, ele foi cirurgião, ele é clínico geral, se não me engano, ginecologista. Quer dizer, então, ele como um cirurgião geral, como um clínico geral, várias especialidades que ele estudou, ele já foi para o lado espiritual também. Quer dizer, foi para o lado não espiritual, mas da apometria, né? Um trabalho unindo isso. Mas não esqueçam, ele também sofreu para poder. Ele deixou esses dois legados, esses dois livros, mas ele não conseguiu, na época dele, romper com barreiras. E o que é mais legal? O que eu sempre pensei nesse espaço que nós temos hoje? Que aqui a gente tem isso, né? Que é a apometria, eu sou consteladora também, é a gente trazer para o paciente que nem tudo é só espiritual, né? Tem muitas coisas que são da forma de pensamento, que são a forma negativa como ele olha para a vida, que é a maneira como ele está conduzindo a vida dele. Então a gente tem que olhar também essa questão de emocional. Uma mágoa que de repente pode surgir uma doença por conta desse sofrimento, dessa mágoa, dessa tristeza por dentro, né? Interessante essa parte de você ouvir o paciente, porque às vezes ele vem aqui querendo, na verdade, conversar, nem fazer a técnica, porque ele não tem uma pessoa com quem ele fala isso, entendeu? Nós tivemos bastante idoso assim, né? A gente percebeu que queria conversar, né? Mas isso faz um bem, né? É muito bom isso. Além disso, o desdobramento do tempo explicaria porque algumas respostas parecem surgir instantaneamente. Enquanto formulamos uma pergunta, o nosso tempo necessário... Tá no slide, amigo? Em outra dimensão, lá no finalzinho. Tá. Em outra dimensão, na terceira linha no final. Entendi. Há tempo para processar a resposta, que nos chega de imediato. Esse conceito pode oferecer uma nova visão sobre cura, intuição e até mesmo efeito placebo e nocebo na medicina. Então, a medicina tem muito disso, né? Às vezes usa o efeito placebo, que seria, tem médicos que dá até açúcar, né? E a pessoa se cura, entendeu?
Então é uma questão de... Por quê? Porque a pessoa estava mais emocionalmente doente do que a doença em si, né? São testes, né, que eles faziam. Isso é muito interessante. Poder da mente, né, para cura. Poder da mente. Energia, poder da mente. Assim, a teoria do desdobramento do tempo desafia a visão mecanicista da ciência e propõe uma abordagem mais ampla da relação entre pensamento, energia e saúde, demonstrando que somos responsáveis não apenas por nossas próprias desordens, mas também pelas energias que influenciam o equilíbrio coletivo. A teoria surge ainda que ao acessarmos estados meditativos profundos ou reduzirmos os ciclos específicos para faixas θ e alfa, podemos alinhar nossa consciência com matriz holográfica Quando ele fala do assim, universo. quando ele fala assim nas faixas θ e alfa, você sabe que é o estado de relaxamento que a gente tem, né? Então, o tetra aí vai ser aquele que você está naquele estado mais profundo de calma, de sono, né? Que vai dando um sono. E quando ele fala da matriz holográfica, é o nosso corpo etérico, né? Que é a questão que ele fala, na verdade, a teoria é que tudo que existe no físico existe no universo, existe a mesma cópia, a dupla cópia, né? E que a gente está sempre conectado entre o aqui e o mundo espiritual, né? O mundo universo. O holográfico seria essa cópia da nossa matéria, do nosso... Permitindo corrigir eventos futuros, reprogramar influências e alterar a trajetória da realidade, esse conceito se aproxima de práticas espirituais e da neurociência, diminuindo que o pensamento e a emoção podem influenciar diretamente os processos físicos e biológicos do corpo. Você viu que legal? É isso que eu falo. Quando eu fico vendo esses videntes, eu sempre brinco assim, quando os videntes ficam falando as coisas, a maioria do ser humano, ele gosta muito de ir para vidente. Só que os videntes, gente, eles estão falando de uma possibilidade de um acontecimento. Mas nós temos dentro das técnicas, principalmente a tecnometria nos traz isso, que a gente pode mudar a reprogramação daquilo que possa acontecer negativamente. Quando ele fala reprogramar essas influências, significa isso. Então, a gente tem a possibilidade dessa mudança, dessa reprogramação, dessa alternativa. Então, o que acontece com os videntes? A maioria quer autoafirmar aquele acontecimento. E nós continuamos, muitas vezes, fazendo isso, reafirmando o acontecimento. Hoje ocorre o fato de ter você a vibração, o pensamento, que você foca naquilo que acontece. Quando você pode mudar, você pode mudar esse campo informacional. Eu tenho um acidente, eu vi um acidente. Você pode, conforme o seu forma de pensamento, você consegue mudar aquilo. Agora, se você autoafirmar o tempo todo, você não vai mudar aquilo. E a gente tem prova disso. Vocês estão aqui comigo um ano. Quantas pessoas a gente já percebeu que houve uma mudança incrível por toda a informação que ela foi recebendo de mudança da personalidade dela, do comportamento dela. Onde há o progresso, justamente que ela também fixa isso, né? Ela se cura também. Porque você dá o instrumento, você dá a forma e ela acaba se curando também, porque ela também está pensando da forma positiva. Legal. Então, pensamento positivo, não é pensamento positivo, mas a forma como a gente encaminha o pensamento, a gente muda muita coisa pela neurociência, entendeu? Acho que eu vou terminando já. Então, resumo aqui: apometria. A apometria é um processo de desdobramento do corpo espiritual e mental. Trata-se de Do corpo astral e mental, Igor. Esquece, temos o duplo. Não, eu li errado mesmo. Corpo astral ou mental. Trata-se da técnica anímica sem relação com o mediunismo. Muitas técnicas de acesso ao inconsciente deixam de funcionar por conta da resistência do ego do paciente. Situações como traumas muito profundos
aspectos pessoais rejeitados ou mesmo o ceticismo pode impedir que o indivíduo se entregue à técnica extraindo o benefício do tratamento. Isso a gente vê muito aqui. Eu falo mas estamos vendo bem pouco agora. Ultimamente a pessoa vem bem descrente e acaba bloqueando o campo e a gente consegue tratar. Ah, sim, é verdade. Eu bloqueio porque a gente consegue entrar no campo. E ainda a gente faz as perguntas que a gente viu, tipo, viu tal coisa lá, né? Aí a pessoa não confirma, tipo, a pessoa sabe que é verdade aquilo, mas ela fala que não. Às vezes. Não, mas já teve caso da pessoa retornar e falar que não lembrava. E daí depois, quando chegou em casa, que foi lembrar. Ou conversou com uma irmã, uma tia, e foi repassado aquilo que foi visto aqui. Daí a pessoa retorna e comenta. Mas eu acho que é interessante a gente falar que a consciência, ela tem direito a essa resistência. Que às vezes era um trauma para ela, que ela não queria mexer. Entendeu? Tipo assim, a gente, ainda mais nós que vamos sempre em traumas de, às vezes até de abuso, essas coisas, às vezes aquele momento a pessoa não quer falar sobre aquilo. E tá tudo bem de respeitar aquele momento. Mas tem muito também, principalmente em infância, que o trauma, quando ele é muito forte, a pessoa tende a esquecer. Apagar da memória, né? De ter momentos da vida e da infância que ela não lembra. Tem gente que não lembra da infância. Entendeu? Tem gente que não lembra da infância. Agora tem outros, como o Leandro fala, não querem falar ou não querem realmente. Mas uns eles não lembram mesmo, porque a própria mente apaga uma situação difícil. Talvez, Leandro, o que eu acho errado às vezes é que, graças a Deus, a gente não tem isso mais. A gente teve um pouco lá quando a gente estava no EMA, mas aqui a gente não tem mais. Mas, por exemplo, a pessoa vir para o tratamento não porque ela procurou o tratamento. Você pode notar que a maioria das pessoas que tiveram resistência foram que alguém indicou para ela ou alguém mandou ela vir fazer. Mas não que ela veio fazer. Hoje, você pode notar que a maioria que teve resistência foi as pessoas que não queriam. Ah, vai lá fazer. Ou então, a minha mãe mandou fazer. Eu já cansei de ouvir isso, sabia? Aí eu falo, eu tenho paciência de aguardar tudo e falar assim, então tá, todo dia que você quiser vir, você vem, por si próprio, tá bom? Então, a gente tem que depender muito do que procura. Tem gente que fica procurando as coisas também, né? Mas graças o campo, se a pessoa ela já vem descrente, ela não abre o campo, né? Para poder acessar. Isso também pode ocorrer, mesmo ela estando neutra e o campo não abrir de forma. Você viu que todos abrem, né? Tá. Todo mundo sabe. A gente nunca teve, graças a Deus, nunca teve um atendimento que o campo não abriu. O que a gente faz é ter o cuidado de não invadir muito o campo do paciente. Isso é uma coisa que eu sempre priorizei, né? A gente ir até o paciente realmente tá afim de ouvir. Porque eu acho importante. Eu acho que a importância da técnica é respeitar o tempo do paciente, do consulente. De repente ele não quer se abrir naquele em relação momento. A um trauma, né? Vamos lá. A técnica apometria consegue trazer à tona nossos conteúdos emocionais traumáticos que estão na raiz dos sintomas físicos. A captação psíquica traz essas informações à consciência para que possam ser reprogramadas e assim desfazendo bloqueios e harmonizando o equilíbrio. Deixa eu falar um negócio aqui bem interessante. Ó. Quando se fala em apometria, a gente vai vir muito falar em casas espíritas. Quando a gente fala da captação psíquica, a gente vai falar de consultório, de grupos que vão trabalhar como a gente trabalha. Então aqui a gente está fazendo mais a captação psíquica. E nos grupos que tem lá a banda, muitas vezes estão fazendo a apometria. Então é importante ter essa divisão, porque é diferente os trabalhos na hora da aplicação. Entendeu? Então, a captação psíquica, por isso que é importante que nosso grupo trabalha muito com a questão de trauma, porque a gente está muito nessa área da captação psíquica. Deu para entender a diferença? A sessão da apometria começa a partir da solicitação do consulente. As informações do consulente podem ser captadas presencialmente ou à distância
apresentando o mesmo resultado. Tá, eu concordo que, por exemplo, que as informações do consulente captado à distância têm o mesmo resultado. Mas, ao mesmo tempo, eu prefiro muito o presencial. Porque o presencial, eu consigo dialogar com o paciente, com o consulente, através dessa diálogo, dessa conversa que a gente tem ali, ele traz muito mais contexto pra gente do que a distância. A distância, às vezes, a gente fala assim, estamos vendo isso, mas a gente não tem aquela o retorno do paciente sobre aquilo. Então, acho que funciona, sim, mas prefiro presencial. Vocês não concordam? Sempre, né? Sério. Talvez até a energia ser passada da forma melhor. Eu acho que o consulente, quando está presente, ele está tão interagindo ali no desdobramento com a gente, e que fica muito mais claro para a gente. Até para ele. Vamos lá. Captação psíquica não está atrelada a nenhuma religião. Acessar as memórias, as emoções e os sentimentos que ficam gravados nos 7 corpos, personalidades e inconsciente das pessoas. Na literatura espírita, o termo animismo é utilizado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que este esteja um instrumento mediúnico da ação espiritual e sim um artifício dos fenômenos em questão. O animismo... É animismo, né? Animismo. Não, animismo. Animismo, em termos gerais, é a doutrina de que os organismos vivos são animados para uma alma, por uma alma, ou seja, a alma é o princípio da vida orgânica e da vida psíquica. O conceito se refere a crenças cruas e ingênuas nas quais se confundem imagens, sentimentos e realidade. Você já percebeu que no animismo vocês ficam sempre, vocês quando conversarem, falam assim, isso comigo? Eu acho que eu não estou vendo, não. Será que isso é meu? Será que isso é seu? Entendeu? Então, como a gente não tem aquele contato com o espírito, né? A gente não tem no animismo. A gente está desdobrado, sai do corpo e consegue ter essa... vocês dois sempre faziam. Mas eu não estou vendo mesmo, certo? Não só vocês dois, né? Várias turmas que já passaram comigo. Quem inicia. Que este desdobramento poderia ser feito instantaneamente pela vontade treinada deste, independentemente do hipnotismo, usando apenas as possibilidades anímicas da criatura humana. O animismo abrange a crença de que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo físico ou material, e de que existem almas ou espíritos não só em seres humanos, mas também em animais, plantas, rochas, características geográficas como montanhas ou rios, ou em outras entidades do meio ambiente. Interessante saber isso. O animismo é o que dá energia, vida, né? Os animais têm. Rocha. O que a rocha e as pedras não têm? Consciência, né? A consciência que nós temos mas eles são seres vivos. A rocha, por exemplo, ela tem uma energia, não uma alma. Isso. Sim. Mas é uma energia viva? Sim. E entra também a questão da dimensão, né, amiga? Porque, por exemplo, assim, nós estamos na evolução da nossa consciência e as pedras... A natureza mesmo em si, né? Por exemplo, um ser o pessoal vivo. da Umbanda costuma muito em cachoeira, tomar um banho para se energizar. Eu também costumo, eu não sou da Umbanda, mas eu costumo ir porque eu sinto aquela energia do lugar, aquela limpeza energética. Que tem vida, tem energia, né? Exatamente. Spinoza, ele teve essa conclusão também com relação a tudo é energia. Isso aqui é energia, pedra é energia, cadeira, tudo é energia. Então, até mesmo Spinoza teve essa relação, né? E até Lacerda, né? Como na apometria, está tendo. Tanto é que tem um livro, não sei se é dentro do livro do Lacerda ou não, que ele vai falar sobre você utilizar na técnica, na apometria, a questão das pedras, né? Da energia dos elementares, dos gnônomos, né?
sabe por quê? Porque eu acho assim, que eles são seres de energia que dão uma evoluçãozinha deles. Não sou eu que vou ficar usando eles, na minha cabeça eu nunca usei por isso, porque eu acho assim, a gente tem outros campos de informações para usar do que ficar utilizando eles, porque eles são pedras, eles têm a energia deles, mas eles não têm a energia igual a nossa, de entender e compreender o que é certo ou errado, entendeu? Entendeu o que eu estou explicando? Entendi. Então eu não costumo usar, nunca usei, por essa respeito a eles, no Porque sentido... nós temos a nossa energia que é muito grande, só saber expandir. Então, para que se utilizar? Mas eles usam, muita gente usa. Se utilizar de uma pedra, se utilizar de né? Principalmente para limpar magia, tem grupos de apometria que faz, entendeu? Usar os elementares, os seres da natureza, e não sei o quê. O que o pessoal não entendeu ainda, eu acho que o grande problema das pessoas é compreender isso. Você está utilizando uma energia que eles ainda não, eles vão fazer, eles não têm conhecimento do certo e do errado. Ele está no comando do homem. Se você for parar para pensar. Entendeu o que eu estou falando? É diferente você ir numa cachoeira e você tomar um banho para você energizar. Agora, você ir lá usar os seres da natureza, que são seres que não têm o certo, para eles não sabem o que é certo ou errado. Mas se eu mandar fazer não sei o que, ele vai fazer. No comando da energia do homem. Se utilizando da energia dele, né? Uhum. Então eu nunca usei, eu nunca deixei usar, eu nunca fiz. Interessante. Então, cara, dentro do nosso espaço, tanto de instrumentos que nós temos de trabalho, muito mais rápido, muito... Já é um instrumento, né? A sua energia já é. Terminamos já? É isso, mano, não tem mais. Terminou. Acho que por hoje foi legal, não foi? Excelente, aprendi muito. O pessoal lá que está em casa também, com certeza. Então tá, e na próximo encontro a gente fala outras coisas, né? Tá bom. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau. Encerrando.